Olá, irmãos do canal Despertando para o Futuro. Muita paz e muita luz para todos. Irmãos, hoje, irmãos, como sempre, né, irmãos, os nossos vídeos têm que ficar bem pequenininhos, irmãos. Então, irmãos, eu tentarei resumir basicamente para todos vocês como é a vida após o desencarne, irmãos. Então, irmãos, após o desencarne, irmãos, ou seja, após a morte, irmãos, depois de 3 dias ou 48 horas, irmãos, você terá o despertar espiritual no mundo espiritual, irmãos. Que seja, irmãos, ou no umbral, que é zona de sofrimento, ou nas colunas espirituais, irmãos. Então, irmãos, esse despertar acontecerá após 3 dias, irmãos. E, irmãos, se você está muito ligado às coisas da terra, a bens materiais, a sua família, está muito ligado a essas coisas, a vício, a drogas, irmãos, todas essas sensações você terá após o seu desencarne, irmãos. Se você bebe, terá vontade de beber. Se você fuma, você terá vontade de fumar. Se você gosta muito de sexo, você terá o prazer, irmãos. E, irmãos, se você, irmãos, rouba, mata, fez alguma coisa, irmãos, você terá um grande sofrimento, irmãos. Porque lá no umbral você irá encontrar várias almas, várias almas que têm a mesma vibração que a sua, que cometeu as mesmas coisas que você. Então essas almas irão perturbar você, irmãos. Agora, irmãos, se você faz um trabalho espiritual, se você conhece algumas coisas do mundo espiritual, se você reconhece que existem os mentores espirituais e que existem os irmãos das estrelas, você, irmãos, provavelmente, irmãos, porque nem todo mundo vai direto para as colônias, irmãos. Se você for direto para as colônias, irmãos, você tem que ser uma pessoa muito bem espiritualizada, irmãos. Agora, irmãos, se você não é muito bem espiritualizado, você irá para o umbral. E esse umbral você terá grandes experiências, irmãos. Porque tudo que você sente aqui na terra, você irá levar com você para o umbral, irmãos. Se você, irmãos, morreu por causa do cigarro, você terá falta de ar, irmãos. Se você, irmãos, morreu em uma cama de cirurgia e estava com o peito aberto, as vísceras de fora, irmãos, desse mesmo jeito você irá se encontrar no mundo espiritual, ou seja, no umbral, irmãos. Então, irmãos, façam um trabalho espiritual, reconheça que existe os seus mentores espirituais, que são os seus amparadores, e reconheça que existe os nossos irmãos das estrelas. Para que, irmãos? Para que na hora que você cair no umbral, irmãos, faça aquela oração elevada espiritualmente, puxando, chamando os seus mentores espirituais ou os nossos irmãos das estrelas, e pede forçadamente a Deus que Deus coloque um anjo no seu caminho para te encontrar no umbral. Porque, irmãos, devido à sua vibração, fica muito difícil, irmãos, encontrar uma pessoa no umbral. Porque ao momento que ela dá o despertar espiritual no mundo espiritual, ela fica muito nervosa, fica horrorizada, fica muito assim, nervosa, porque ela não reconhece, ela não sabia que existia vida após a morte. Quando ela passa a reconhecer que existe vida após a morte, irmãos, ela entra em desespero total, irmãos. Porque, irmãos, ela não sabe aonde ela está, ela não sabe o que ela vai encontrar ali. E, irmãos, se ela é uma pessoa ruim, tem vários espíritos que irão perturbá-la ali naquele local, irmãos. Então, irmãos, façam esse trabalho espiritual, desenvolva os seus poderes psíquicos
para que você possa conhecer tudo isso, irmãos, após e antes do seu desencarne, irmãos. Porque, irmãos, se você, irmãos, conhecer tudo isso antes do seu desencarne, irmãos, você tem como você voltar e se modificar, pedir perdão, se modificar interiormente, fazer uma reforma íntima, se modificando, irmãos. Então, irmãos, por que, irmãos? Se você modificar-se e antes do seu desencarne, irmãos, se você fazer uma projeção, ir lá e descobrir que existem várias coisas e para onde você vai, irmãos, você irá fazer de tudo para se modificar, para que você possa o quê? Estar amparado pelos seus amparadores e pelos nossos irmãos das estrelas. E você, irmãos, com a projeção, você tem a chance de voltar, irmãos. Porque, irmãos, se você tem a chance de voltar, você vai se consertar. Agora não, se você desencarnar, irmãos, você não volta mais, irmãos, para se consertar, para se desenvolver e para se modificar, irmãos. Então, irmãos, a projeção é uma chance que você tem de se modificar, irmãos. Então, irmãos, façam isso, irmãos. Desenvolva espiritualmente. Seja uma boa pessoa, seja uma pessoa caridosa. Faça o bem para quando você desencarnar, você não ir parar no umbral, irmãos. Então, irmãos, fica assim. Eu vim passar esse recadinho muito pequenininho, porque tem muitas pessoas que precisam escutar isso. Se você ouviu esse vídeo até o final, é porque você precisava ouvir isso, irmãos. Então, irmãos, muito obrigado aos meus 231 inscritos no meu canal. Vocês moram no meu coração. Muito obrigado. Muita paz e muita luz para todos. Que Deus ilumine todos os nossos caminhos. Muito obrigado a todos vocês.